Conhecimento e Cidadania. Hoje estou com o presidente da Fundação da Biblioteca Nacional, professor Luiz Ramiro, e primeiramente gostaria de perguntar se o senhor poderia nos contar a história da Biblioteca Nacional. Bom, existe uma história da Biblioteca Nacional no Brasil, existe uma pré-história dela a partir de Portugal, né? A origem desse acervo é, sobretudo, da Real Biblioteca, que vem com Dom João, 2 anos depois da chegada de Dom João ao Brasil, ou seja, 1810. Ela é produto de um grande feito de Portugal, que foi a reconstrução a partir do terremoto que se dá em Lisboa, no meados do século XVIII. Então, a partir dessa catástrofe, ocorre um esforço de Portugal para organizar suas coleções, e uma biblioteca real, ela é um elemento muito importante da formação do Estado, da formação dos príncipes. Então, tanto que a biblioteca tem a coleção, né, a Biblioteca do Infantado também faz parte de uma das coleções, né, da instituição, e isso representa algo muito singular para um Estado, e nós herdamos isso. E Dom João, quando instaurou as bases de um Estado no Rio de Janeiro, isso é uma coisa muito importante. O Rio de Janeiro é a única cidade nas Américas que foi capital de um império europeu, né, de um reino europeu. Então, é algo de muita dignidade, de uma marca histórica muito importante. E com a vinda de Dom João, a vinda da Real Biblioteca, isso, como eu disse, 2 anos depois da chegada de Dom João em Salvador, depois do Rio de Janeiro, foi 1808, 1810. Isso é alocado no Convento do Carmo, e depois tem uma série de outros lugares que a biblioteca transita. Depois há um local, né, o que é hoje o prédio da Escola de Música da UFRJ, na Rua do Passeio. E em 1910, os 100 anos da instituição, o prédio principal, esse prédio sede, né, é construído, né, na verdade é inaugurado. Na época era o presidente Epitácio Pessoa. E a biblioteca tem, né, em 2010, completou 200 anos. É a principal instituição de cultura do país. Ela foi muito importante na independência, porque ela representou uma marca dessa transição, do modo original com que o Brasil faz as suas transições políticas. E ela é na verdade, a maior preciosidade da memória brasileira. Então, muita responsabilidade, muita honra gerir essa instituição. É uma dificuldade também muito grande. Ela tem uma marca histórica muito profunda, né? Porque não é apenas aquilo que ela guarda do país ou da trajetória luso-brasileira, mas também é uma preciosidade mundial, como todo país, toda nação com pretensão civilizatória, como foi Portugal, e como o Brasil também deve assumir, porque o Brasil herdou isso. Nós somos uma civilização tropical. Nós temos preciosidades não só para algo circunscrito a uma nação, mas algo para o mundo. Então, nós somos, a biblioteca é panteão também de uma memória mundial. Então, há coisas, preciosidades, tesouros, verdadeiros tesouros, que não há em outras partes, ou se há em número limitado, né? Por exemplo, esse ano comemora-se os 450 anos dos Lusíadas. A biblioteca tem a primeira edição dos Lusíadas, né, de Luís de Camões, e assim por diante. Tem uma série de itens que entram na memória do mundo, que é reconhecida pela Unesco. Um estudo para dizer de modo panorâmico assim, a profundidade dessa instituição, que é marcada por essa vinda, né, de Dom João, que traz as bases do Estado brasileiro, da organização brasileira propriamente dita, e depois, no momento de independência,
nacional, a biblioteca foi marcante quando se dá, por exemplo, o reconhecimento de Portugal da independência do Brasil. Isso acontece apenas em 1825, 3 anos depois, quando se proclama a independência. A Biblioteca Nacional é adquirida, então ela está na ata ali dos itens adquiridos de Portugal, assim como parte da esquadra se formou, constituiu a esquadra nacional, enfim, vários itens ali de domínio público português são adquiridos e fazem parte desse processo de independência nacional. Então é por isso que ela tem uma identificação muito forte com esse momento. Não à toa, todos os demais anos da independência nacional, de comemoração da independência nacional, a biblioteca ocupou um espaço de relevância, né? Isso foi nos seus 50 anos, isso foi sobretudo nos 100 anos, em 1922. A comissão do centenário, ela funcionava dentro da Biblioteca Nacional, como a Câmara, a Assembleia, a Câmara dos Deputados Federal, funcionava também dentro da biblioteca, que havia uma reforma no Palácio Tiradentes, e então isso mostra a importância. Também no Sesc Centenário, em 1972, um momento de aproximação do Ministério, à época, né, da Educação e Cultura, com a então diretora executiva. Antigamente não havia presidência, né, porque não era fundação. A partir dos anos 90 que se tem fundação, aí a presidência. Outrora eram diretores. Enfim, então é importante identificar e que as pessoas saibam, né, reconheçam essa importância. E a importância dela atualmente, o senhor acha, tanto para incentivar a leitura, na sociedade atual, a importância da Biblioteca Nacional? A biblioteca ela tem um caráter próprio, ela é única, não há mais apenas uma Biblioteca Nacional, por mais que ela possa e deva ser versada de diversas maneiras, e ela pode ter uma desterritorialidade, por exemplo. A gente pode pensar em Biblioteca Nacional em outros espaços, isso até é bom. Ela é sediada no Rio de Janeiro, mas ela presta um serviço a todas as pessoas. E ela expressa essa importância não só pelo acervo físico, por aquilo que um pesquisador, um leitor pode encontrar, porque ela tem a memória bibliográfica brasileira. O que significa isso? Toda obra publicada no Brasil tem 2 exemplares, pelo menos, dentro da instituição. Essa é uma obrigatoriedade legal, toda editora que publica um livro tem que ter. Assim como ela é o receptáculo de diversas doações, não só aquilo que veio, né, com o Dom João e foi aperfeiçoado depois com as aquisições do período imperial, mas aquilo que diz respeito a doações e aquisições importantes. Então há um acervos, melhor dizendo, muito importantes, que são objetos de pesquisa, são objetos de interesse de estudantes, etc. Então ela é uma referência porque ela é única, né? Ela serve de base para pesquisas originais. Então, eu falava outrora como, por exemplo, nesse período, né, de fechamento das instituições, período de pandemia, a Biblioteca Nacional, nós não temos a dimensão de quantas teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso que ela salvou. Estava tudo fechado, mas ela tem uma plataforma digital em que as pessoas acessam quase todos os jornais publicados no país, uma série de obras clássicas, uma série de obras que marcam, né, a cultura nacional e mundial, acessíveis em sua plataforma digital. Não à toa isso faz com que o acesso ao espaço digital chegue a por aí 100 milhões, em 2020 atingiu mais de 100 milhões de acessos ao ano. Isso é muito, muito forte, né? Então representa essa demanda que a instituição já tem, como ela presta um serviço, a sua importância. Então, tanto de ordem especializada, quando alguém vai desenvolver um estudo mais apurado sobre algum tema, né? Como também para uma série de serviços gerais, né? Quando o Brasil precisa ser exposto para além, né, das suas fronteiras, por exemplo, o acervo da Biblioteca Nacional é único. Então, é recorrente, por exemplo, quando um consulado, uma embaixada quer fazer alguma exposição sobre a história do Brasil, um dos acervos primordiais é o acervo da Biblioteca Nacional. Então,
nós somos provocados a versar esse conteúdo, né, em forma digital. E claro que na presença também de pesquisadores, de leitores, ela é muito importante, como acesso público, né, ao seu conteúdo. Então isso acontece através de agendamento, isso é preciso ser explicado, como o caráter dela é um caráter de guarda, porque a atribuição é essa, não só recolher o material que é publicado no Brasil, e aquilo que é de interesse também nacional. Nós também temos programas de aquisição digital, né, como o Projeto Resgate, daquilo que fala sobre o Brasil no mundo, como também uma outra atribuição principal da instituição é a guardiã da memória. Então, para ser guardiã, é preciso fazer uma devida proteção. Então, é um cuidado muito contínuo, né? Cuidado nos mais diferentes sentidos, né? Desde combater todos os riscos de incêndio, como combater todos os riscos de ataques, como combater todos os riscos de roubos, etc. Isso gera também muitos cuidados, muitos protocolos para acesso, etc. Por mais que a biblioteca tenha suas partes de franco acesso ao público, como por exemplo a Biblioteca Euclides da Cunha, que é uma biblioteca de acesso, praticamente uma biblioteca de acesso público franco, né? Nós temos também um espaço de leitor, uma sala de leitura que sempre foi frequentada por grandes intelectuais. Carlos Drummond de Andrade tinha quase que uma cadeira cativa, assim, era muito frequente, etc. Então também é um espaço de leitura, mas o seu fim fundamental é recolhimento daquilo que é produzido, né, a memória bibliográfica, textual especialmente, mas também digital, como também aquilo que compreende uma difusão desse material através de pesquisa, através de leituras especializadas e tudo mais. É aquilo que, se isso não é bem produzido, bem guardado, é difícil pensar em um conteúdo que possa ser versado num bom livro didático, num bom livro de pesquisa, porque é preciso ter o âmago, que é uma pesquisa, um documento, é um livro que precisa ser protegido, precisa ter uma guarda perpétua, permanente, né? Então, é um ambiente público para os brasileiros e para aqueles que têm interesse, né, nesse conteúdo. Para finalizar, eu gostaria que o senhor falasse também sobre se você acha que tem uma degradação na cultura, no costume de ler, e como que a Biblioteca Nacional poderia ajudar ou até mesmo combater Sim. e resguardar esse costume. Essa é uma preocupação geral, porque há uma crise civilizatória. Essa crise, ela inclusive supera muitas até diatribes políticas, porque o problema, como a gente pensar o problema dessas instituições, como a universidade também, é um problema civilizatório, é uma crise muito grande nas instituições de educação e cultura, e é preciso salvar essas instituições, porque elas têm um caráter permanente, elas têm um cuidado com aquilo que é permanente. Há muitos vícios, houveram muitos vícios nas suas conduções e nas suas gestões e na maneira como elas foram apresentadas e como elas são apresentadas ao público. Isso gerou um descompasso. Então, um distanciamento, há um desapreço pela alta cultura, isso promovido justamente por instituições também, né? Você vê a linguagem sendo desfeita, o modo como há um apelo muito forte pelo uso da neutralidade, né? Sendo bem franco, Todes, por exemplo, virou uma base geral de uso por catedráticos, assim, por professores universitários. Isso é antagônico àquilo que se produziu em relação à alta cultura, porque não é para ser uma coisa inacessível, mas é porque é preciso apresentar um caráter hierárquico para as coisas, porque as coisas funcionam dessa maneira, é a natureza das coisas. Isso não é para oprimir, diminuir ninguém, ao contrário, é para mostrar que há um processo de civilização, um processo de evolução mesmo, né? Sem menosprezar ninguém, mas dizer que há um esforço, há uma dedicação para algo ser
para que algo seja bem cultivado. As coisas funcionam dessa maneira. Nós temos um processo de desnaturação, de crise, porque há uma pressão por uma espécie de igualitarismo que massacra essas noções mais sensatas do que significa cultura. Então, pensar como Machado de Assis, que é uma figura talvez ímpar da nossa cultura, negro, gago, filho de lavadeira, enfim, com todas as dificuldades, mas ele elevou a cultura e mostrou é aqui que tem que se chegar, é aqui que tem que se alçar voo. Poderia muito bem, não faria isso, mas poderia equalizar as coisas no nível do resto do chão e que não tornaria a letra que ele desenvolveu, a linguagem que ele desenvolveu, algo tão alto que todos queiram chegar até lá. Esse é o propósito. Mais uma vez, isso não é para criar andores inacessíveis. Muitas vezes as instituições, elas formam, elas desenvolvem até na sua arquitetura esse tipo de magética. O desafio é mostrar que esse tipo de situação, ela deve servir para criar uma referência, para você olhar aquilo como algo bom, como algo que vai aproximar do belo, do sensato, do perfeito, né? E é por isso que a gente vê uma obra de arte, vê uma pintura como algo que atinge um senso muito profundo na alma. É um desafio que apresentar isso como algo bom dentro de uma pressão supostamente democrática que equaliza as coisas de modo que confunde, cria mais confusões do que, na verdade, noções claras de como devemos encarar, enfim, aquilo que corresponde à educação, cultura, intelectualidade e tudo mais. Eu diria que nós vivemos um momento muito complicado em relação a isso, assim, que não é um fenômeno apenas brasileiro, é um fenômeno mundial. Isso se dá em diversos países, em diversas instituições. Isso confunde um bocado as pessoas e eu penso que distancia o cidadão, né, as pessoas em geral, daquilo que deve ser cultivado. Porque se qualquer coisa, você não tem uma noção clara daquilo que é mais precioso, né? Então, qualquer coisa vira... Nós banalizamos, na verdade. A cultura, esse é o grande drama. Então, isso surgiu, tem uma série de motivos por que isso aconteceu, né? Enfim, espetacularização das coisas, um desenfreado fenômeno de democratização que tem o seu fator positivo, porque gera um acesso amplo, né? E isso é fruto também de uma sociedade de massas. Isso é um processo, né, de transformação cultural, especialmente do pós-guerra, mas que entrou em certos desafios de como condicionar esse amplo acesso, que é algo muito positivo, essa forma como todos podem encontrar essa elevação com aquilo que é de fato, né, uma organização do pensamento que é mais elevado. Então, não é simples resolver esse problema, mas isso está nas instituições e está na forma como que as pessoas lidam com as instituições. Essas instituições de cultura, de educação, especialmente. Se não resolvermos isso, a gente entra numa enrascada, como temos entrado, e entramos em contradições, porque não adianta, por exemplo, nós compararmos se há 100 anos atrás o Brasil tinha, não me vem à mente agora números precisos, mas, enfim, uma quantidade expressiva da população analfabeta, mas hoje você tem uma quantidade expressiva de pessoas, o máximo, né, de leitores, mas analfabetos funcionais é quase que a maioria, as pessoas não conseguem interpretar os textos, leituras muito fluidas, muito rápidas, sem nenhuma densidade. Então, quiçá o grau cultural que nós atingimos seja inferior hoje do que há 100 anos atrás, quando havia menos dinheiro, menos recursos
Isso se vê claramente quando o que nós produzimos, por exemplo, há décadas e até séculos atrás, né? E o que tem se feito hoje com muito mais recursos, com muito mais dinheiro, com muito mais poucas, com muito mais circunstâncias, com muito mais espetáculo, né? Quanto desperdício se tem. Então não é um choro, um lamento saudosista, é uma visão do destino que nós estamos construindo, né? Então isso é muito... Essa discussão não é uma discussão simples, né? É uma discussão muito... um labirinto, né? Entrar nisso, porque não é fácil, é muito fácil. Ao contrário, nós podemos resvalar em certos flancos muito perigosos, né? Mas ela precisa ser feita, ela precisa ser aguçada, porque as pessoas procuram essa elevação. Parece que não, mas elas procuram. E se não há uma coisa muito clara no sentido disso, a gente se perde. Então, uma pergunta que você fez, né, incluindo na pergunta geral, é o que a biblioteca pode fazer? A biblioteca precisa proteger o seu lugar, proteger a sua memória, que é a memória do país, a memória do mundo. Ela precisa apresentar aquilo que é canônico, aquilo que é clássico, aquilo que é exemplar. Então nós fazemos isso no cuidado que nós temos dos prêmios literários, no cuidado que nós temos em relação ao Prêmio Camões, que é feito com Portugal, no cuidado que nós temos em patrocínios à literatura que é traduzida para fora, no cuidado que é feito com relação às pesquisas envolvidas aqui, no cuidado que é feito em relação a toda a curadoria de acervo, tudo mais, nos projetos que nós temos, por exemplo, de recomendar uma literatura clássica, né, para o público infanto-juvenil, nós temos um projeto. E tudo isso resguardando e consolidando esse papel. É preciso ter um lugar que mantenha essa preciosidade, essa noção de elevação mesmo, né? Mais uma vez, sem um regozijo orgulhoso, sem se achar mais do que os outros, muito pelo contrário, todos aqui nós servimos, ninguém é mais do que os demais, mas dentro de um propósito de cultivo e de demonstração de uma exemplaridade. Bom, com isso finalizamos o vídeo. Obrigado pela presença. Obrigado, Pedro.